Uh, Welcome to the new session of the video series for the International Online Conference Complexity, Management, Leadership and Governance. The conference is bilingual in Portuguese and English, and it is aimed at being a multidisciplinary reflection space on these subjects. The conference website with the main subjects and participants' bios, along with the conference playlist, are provided in the video description below for each video. And in this session we have Professor Yolanda Van, who will be speaking in Portuguese. Muito bem-vinda, professora Yolanda. Muito obrigado pela participação e dou-lhe a palavra. Muitíssimo obrigado, professor Carlos Gonçalves, por mais uma oportunidade para refletir sobre assuntos tão importantes da nossa época moderna e, em particular, os temas que nos propõem para abordar. E como não poderia deixar de ser, eu vou falar da Corporate Governance, porque é um tema que em Moçambique ainda está a gatinhar, digamos assim, e, portanto, todas as iniciativas são válidas para que o tema seja cada vez mais difundido. E a principal razão também para eu adotar este tema é porque nestes últimos anos eu colaboro com o Instituto Moçambicano de Governação Corporativa em Moçambique. E então, por essa razão, eu tenho estado a dar o meu contributo, sugerindo as formas de como podemos avançar. E hoje o tema que eu trago para reflexão é sobre a produção acadêmica, que poderá, de facto, ajudar não só ao Instituto, mas aos dirigentes das empresas a compreender as razões e os benefícios, portanto, de adotar este modelo de negócio. E, em particular, portanto, se nós conseguirmos produzir evidências científicas, é muito mais fácil convencer as pessoas do que estar numa palestra em frente de meia dúzia ou de dezenas de pessoas e explicar os benefícios, mas não mostrando evidências de como realmente aquelas medidas podem ser úteis. E, portanto, também porque recentemente, acho que foi em 2022, o Instituto fez um inquérito às empresas para conhecer o nível de conhecimentos e o nível também da adoção destas práticas. Das 32 empresas convidadas, só 8 é que responderam aos inquéritos, o que realmente sinaliza muita coisa. Uma delas é que, de facto, as pessoas não deram a devida importância, ou porque não conhecem, ou porque, de facto, acham que realmente é um assunto que não lhes diz respeito. Então, justamente por causa dessa razão, é que eu acho que realmente há que fazer um esforço cada vez maior para convencer realmente os benefícios deste modelo, tanto de gestão de negócios. Por outro lado, também, tendo em conta que o país registra uma ligeira recuperação econômica do pós-Covid, mas, de qualquer forma, nós sentimos que, apesar de haver essa recuperação, que é muito lenta, ainda há que fazer muito mais, tendo em conta, portanto, os efeitos da crise global. Quer dizer, nós ainda nos ressentimos da crise global da economia, do pós-Covid, e por isso pensamos que com estas medidas nós podemos, de facto, dar passos muito mais largos, evitando uma série de problemas e de desafios que as empresas têm. Mas não só o problema do ambiente de negócios, há esta questão também ligada às práticas internas, a maior parte delas antiéticas, quer dizer, todos os dias a imprensa brinda-nos com maus exemplos que estão a acontecer nas empresas, e em particular nas empresas do setor estatal em Moçambique, não é? Portanto, por causa disso mesmo, penso que, aliado a todas essas preocupações, nós podemos dar uma contribuição válida. Por exemplo, hoje em dia, o tema muito abordado, que é um tema de segurança, ligado a questões de segurança, tem a ver com os raptos dos empresários em Moçambique. Portanto, esta ação de raptos dos empresários tem realmente retraído o investimento. As pessoas não se sentem seguras para vir investir em Moçambique. E, por outro lado, também, quer dizer, está sendo posta em causa uma área da atividade comercial de Moçambique, uma área da comunidade
da atividade econômica de Moçambique, que é a atividade comercial. Estima-se que já foram, portanto, vítimas dessa ação do rapto 150 empresários, dos quais 100 já deixaram o país. E isso é extremamente grave, porque, portanto, sinaliza que, dentro de pouco tempo, uma boa parcela da força de trabalho moçambicana poderá ir para o desemprego, porque os empresários vão fechar os seus negócios. Portanto, são todas estas razões dos grandes desafios que nós enfrentamos hoje, que eu acho que constituem oportunidade de crescimento e aprendizagem, tanto para os órgãos do governo, assim como da comunidade empresarial, para tomarem medidas de modo a tornarem o país mais atrativo ao investimento, particularmente o investimento externo, e também, portanto, tomarem medidas que ajudem a recuperação da economia e melhor também, por outro lado, a competitividade das empresas moçambicanas. Por isso, eu sou da opinião, e isso está documentado, portanto, em trabalhos científicos, de que os princípios e as práticas de corporate governance, e que bem aplicadas, elas ajudam os proprietários e gestores a alavancarem as suas empresas e, portanto, a alavancarem os seus negócios. Porque, de facto, o investidor, para se sentir estimulado a investir, ele tem que ter a certeza de que o negócio será bem gerido, ele tem que ter a certeza de que o negócio dará um retorno positivo, e por isso mesmo é importante convencer as pessoas que, a longo prazo, nós de facto temos que apostar nessas medidas, sobretudo nos pilares fundamentais da corporate governance, que tem a ver com a transparência, com a prestação de contas, com o tratamento equitativo das partes todas interessadas no negócio e, sobretudo, a integridade, que é o nosso grande desafio nestes últimos anos. Portanto, a pesquisa sobre este tema, como eu proponho, faz tempo que vem despertando o interesse dos acadêmicos pelo mundo fora. Tornou-se relevante no ensino e nos cursos universitários, já faz parte dos programas curriculares. Em Moçambique, a sua implantação como disciplina ainda está em processo, né? Eu, pessoalmente, tive este ano e no ano passado também a oportunidade de contribuir na elaboração do programa curricular de uma das universidades recém-inauguradas, incluindo na licenciatura da gestão de empresas esta cadeira, e realmente foi, portanto, bem acolhida a proposta e promete que realmente, a partir do momento em que os estudantes entram na universidade, comecem, portanto, a familiarizar-se com estes assuntos e, quando forem ao mercado de trabalho, estarão melhor preparadas para dirigir ou contribuírem, portanto, na gestão dos negócios das empresas onde eles estiveram. Há bem pouco tempo, também num curso de mestrado em administração de empresas, tive a oportunidade, portanto, de dar este módulo e foi interessante verificar que a maior parte dos estudantes não tinham nenhum conhecimento sobre isso. Era pela primeira vez que ouviam falar sobre este tema. E são pessoas que desempenham funções de chefia nas empresas. Então, portanto, podemos imaginar realmente o resultado que podemos tanto esperar destas empresas, até os próprios chefes de departamento. Então, imagina a nível de outros órgãos mais importantes, que pela primeira vez é que estão a ouvir o tema, quer dizer, é realmente preocupante e é sinal de que muita coisa tem que ser feita. Por outro lado, também, quando nós vamos falar da pesquisa, algumas universidades apresentam, portanto, nas suas bases de dados, alguns trabalhos de pesquisa sobre este tema, mas são abordagens meramente descritivas. E por quê? Porque isto acontece por iniciativa e curiosidade dos estudantes, não porque realmente a própria universidade tem linhas de pesquisa sobre o assunto, mas porque os estudantes ouviram de algum lado o tema e, portanto, têm a curiosidade e põem-se, de facto, a fazer este tipo de pesquisa. E eu acredito que, eventualmente, a ausência de supervisores
com conhecimentos sólidos sobre esta matéria, faz com que o resultado dessas pesquisas seja ainda muito modesto, na medida em que as pessoas só falam tanto das definições, das vantagens, mas não vão por aí além mostrar realmente o que é que pode resultar e quais são as evidências científicas que realmente podemos mostrar ao público interessado nesta matéria. Portanto, a minha sugestão, e a nível do Instituto é bem acolhida esta sugestão, é começarmos, de facto, a caminhar com as universidades, não só no sentido de introduzirmos os módulos, mas reforçarmos a capacidade de pesquisa e a capacidade, portanto, de elaboração de estudos que demonstrem as implicações que poderão surgir na falta, portanto, da adoção destes modelos, na falta da adoção destes princípios de corporate governance. E é importante também, portanto, lembrar que a nível internacional este assunto, portanto, já é abordado há muitos anos e até podemos recuar a 1932 no estudo o famoso estudo sobre a teoria da agência, não é? Que realmente, nessa altura, há preocupação de estudar estas matérias. Mas o que se verifica é que realmente, de lá para cá, há uma evolução muito positiva de abordagem de outras questões que, de facto, impactam no funcionamento das empresas. Portanto, há preocupação de mostrar, dentro do princípio né, de confirmar aquilo que são resultados que poderão ser, de facto, benéficos para as empresas e os próprios gestores que estão à frente, que poderão, portanto, ganhar mais confiança dos investidores, mais confiança dos acionistas na condução dos negócios das empresas. E, portanto, olhando para aquilo que é a prática internacional, nós podemos, de facto, beneficiar muito dos resultados desses estudos. Por exemplo, eu encontrei na Google Acadêmico um estudo feito em 2011 por Wang e Ho, que estuda as características e as tendências, tanto dos estudos feitos no mundo fora. E que realmente, nesses estudos, se constatou que há realmente campos que são, digamos, com muita frequência, muito mais explorados, que é o campo das finanças, que é o campo da gestão de negócios e da economia e a própria gestão. Mas a corporate governance, ela é multidisciplinar, portanto, está muito mais além do que estes estudos aqui que foram apontados. Nós podemos, portanto, incluir também, do ponto de vista de direito empresarial, é uma das áreas também que, de facto, tem relação com este tipo de abordagem e que pode também se alargar, portanto, a área, o âmbito, portanto, da pesquisa. E nesses estudos, normalmente, os aspectos mais citados têm a ver com o funcionamento dos conselhos da direção e da administração e também as relações com a direção executiva das empresas. Mas nós, se formos, de facto, a explorar cada vez mais, portanto, refletindo um pouco mais, o assunto não se limita apenas à questão de como funcionam os conselhos de administração ou como funcionam as direções executivas. É possível, digamos, explorar um pouco mais, por exemplo, analisando o papel e o funcionamento dos stakeholders de uma empresa, porque como está aprovado nas pesquisas que nós temos tido acesso, é que realmente uma empresa ou um negócio não funciona só com o conselho de administração ou só com a direção executiva. Há um conjunto de stakeholders que estão à volta e que, portanto, cada grupo tem as suas expectativas, tem os seus interesses, e daí realmente nós podemos verificar qual é o impacto que cada um destes grupos produz no funcionamento da empresa ou nos resultados do negócio. Portanto, o meu, digamos, argumento aqui é que nós temos campo muito vasto que nos poderá, portanto, realmente
trazer bons resultados para que as empresas comecem a dar ou a prestar atenção a este assunto. Do meu ponto de vista, acho que em Moçambique seria interessante começar a fazer estudos de correlação, portanto, fazendo uma combinação daquilo que são os diversos temas que nós podemos, portanto, apontar para demonstrar por A e mais B que realmente este é um tema que vale a pena nós, de facto, investirmos. Alguns temas aqui que eu, assim, de imediato, fiz uma pequena listagem. Por exemplo, podemos falar na influência da ética e dos códigos de conduta nos negócios. É um tema, neste momento, extremamente válido, tendo em conta, portanto, os relatos que todos os dias nós vemos na imprensa da forma como as empresas estão a funcionar em Moçambique. Portanto, se as empresas começarem a adotar os seus códigos de conduta, poderão, de facto, minimizar alguns problemas de conflitos de interesses, alguns problemas que nós temos sido blindados no dia a dia. Por outro lado, também há um tema que é recorrente, que diz respeito aos critérios de indicação dos membros para os órgãos sociais, nomeadamente para os conselhos de administração em particular. E no caso concreto do setor empresarial do Estado, infelizmente, nós vemos que continua a haver uma prática não muito boa de indicar pessoas para os órgãos sociais das empresas, pessoas que não têm o mínimo de preparo e que só estão lá só para marcar presença e provavelmente beneficiar das remunerações e benefícios que as empresas têm e não levar nenhuma contribuição útil, válida e necessária para que as empresas, de facto, tenham um bom desempenho. Outro problema que eu acho que também poderia ser uma sugestão de pesquisa é a independência efetiva dos conselhos de administração. É um assunto que nós sabemos que realmente tem criado sérios problemas, porque os conselhos de administração sofrem com muita frequência a influência externa e, portanto, não conseguem tomar decisões de forma independente e muitas vezes demoram a tomar essas decisões, o que realmente se reflete negativamente no desempenho da empresa e do próprio órgão, né, do próprio Conselho de Administração, que é visto como um órgão que não atua quando é necessário. Outro ponto também que me parece muito pertinente é a questão do impacto da diversidade nos boards das empresas. É um assunto que realmente em Moçambique também é pertinente e pode trazer alguns resultados imediatos, porque havendo essa diversidade na composição dos órgãos sociais, há realmente uma abertura na visão, portanto, dos problemas. Portanto, cada pessoa diferente, que tem uma ideia diferente, pode, de alguma forma, impulsionar, portanto, o processo de tomada de decisões na empresa e pode, de alguma forma, também mudar a maneira como realmente as pessoas vêm conduzindo as atividades. Portanto, essa diversidade da composição dos órgãos, ela é recomendável na medida em que, de facto, representa a introdução de novas formas e pode impulsionar também a inovação. A inovação, ela só floresce onde há uma diversidade de pensamentos. Mas se as pessoas não compreendem isto, de facto, torna-se extremamente difícil, né, avançar e pensar-se na inovação, pensar-se também no impacto que esta inovação poderá dar. Quando se fala na inovação, as pessoas pensam logo, imediatamente, nas tecnologias, mas é a inovação na maneira de pensar, na maneira de abordar os assuntos, que pode melhorar o processo de tomada de decisões nas empresas. E nós vemos que, muitas das vezes, há uma centralização excessiva no poder de quem, de facto, tem que tomar essas decisões, mas havendo esta diversidade, quer seja de género, de região de proveniência das pessoas, ou mesmo das especialidades profissionais, pode, de facto, trazer um grande benefício para o funcionamento das empresas.
Então, esta é a minha base de proposta que nos últimos tempos eu tenho dado gás e que, portanto, eu recomendo ao Instituto, e o Instituto, portanto, mostrou-se muito aberto a que portanto, nós pudéssemos avançar desta forma. E é por essa razão também que o Instituto autorizou, e de bom grado, que seja realizado um congresso, pela primeira vez, um congresso sobre esta matéria, onde poderemos convidar pessoas com melhor qualificações, com experiência comprovada sobre essas abordagens, que poderá, de facto, beneficiar muito os nossos empresários, os nossos acadêmicos, os nossos gestores, na condução dos seus negócios. Então, professor, eu não tinha digamos, uma informação bastante elaborada, também por conta deste desaire que eu tive, mas realmente a minha reflexão era neste sentido de propor, estimular que as nossas academias, que as nossas universidades, não só introduzam disciplina mesmo sobre esta matéria, mas também comecem a orientar de uma forma bastante criativa a questão das pesquisas sobre este tema, que eu acho que realmente tem grandes vantagens e poderá impulsionar a adoção deste modelo na condução dos negócios. E muito obrigada pela atenção dispensada. Sinto muito não poder ter elaborado mais, mas realmente neste momento é o que eu posso avançar. Pois, com, isto para explicar a quem está a ver, a professora Yolanda houve um pequeno acidente ao nível informático e não pôde projetar diapositivos que tinha preparado no computador dela, mas apresentou magistralmente aqui a questão da governance e o argumento em relação à governance empresarial. Foi curioso que quando a professora estava a falar acerca da governance e nos cursos de gestão, e realmente a governance não tinha pensado muito nisso, mas realmente a governance está subrepresentada nos cursos de gestão em termos gerais. E eu, Sim. sendo de gestão, do ISCTE, o curso de Organização e Gestão de Empresas do ISCTE, nós não tínhamos uma cadeira de governance. Portanto, Uhum. basicamente a governance aparecia de certo modo diluída, mas principalmente, eventualmente, elementos na estratégia, mas não é a mesma coisa. Portanto, há questões específicas relacionadas com a governance e tudo bem, nós acabávamos por referir a questão da agência, o problema da agência, mas estava focado no management e, de certo Uhum. modo, focam-se bastante no management e nas técnicas, nos métodos de management, na estratégia, etc. Uhum. Fala-se nos Uhum. stakeholders, na gestão de operações, mas uma unidade curricular de governance propriamente dita não há. E a questão realmente da ética empresarial, da governance, da relação entre os diferentes stakeholders, a rede de stakeholders é cada vez mais importante, o contexto multicultural e a diversidade realmente dos membros na questão do modo como definem a estratégia, por aí adiante, e de certo modo, um, todos os processos de tomada de decisão, portanto, estamos a falar do topo da organização, mas há este feedback e esta gestão em rede. Portanto, e realmente eu não tinha pensado muito nisso, mas realmente grande parte dos cursos de gestão, mesmo ao nível internacional, esquecem-se um bocado da governance. Há aqueles de gestão pública em que põe a governance, e a governance é mais ao nível político, pensada na dimensão política, Exato. mas realmente os cursos de gestão empresarial falta-lhes a governance. Exatamente, exatamente. E nós temos que começar realmente a fazer a advocacia, né, da introdução desse tema. E há um outro aspecto que eu não que eu esqueci-me de referir, que é a agenda ESG, que é Environment, Social and Governance. No caso de Moçambique, por exemplo, que nós estamos sujeitos a estes eventos extremos de mudanças ambientais, é importante também começar a estimular que as empresas tenham políticas de gestão de riscos, né? E que sejam capazes de fazer um mapeamento dos riscos prováveis para não serem apanhados de surpresa, não só do ponto de vista das mudanças climáticas, mas também há outros tipos de riscos, por exemplo, os riscos operacionais dentro de uma empresa. Eles têm que ser bem mapeados
e toda a equipa de gestão, desde a alta gestão até aos níveis mais baixos, que tenham esta sensibilidade de saber que, olha, é provável que haja realmente risco na operação do nosso negócio. Também pode-se falar do risco reputacional também, né? Que as pessoas também têm que ter a noção de como podem prevenir, como podem, portanto, educar as pessoas a comportarem-se de forma a evitar que isso resvale num risco reputacional das empresas. Era um aspecto que também tinha esquecido de fazer referência. Pois. É que, a questão do risco, porque no meu caso é bastante cara, porque a minha tese de doutoramento é na área do risco e eu tenho tenho investigação desenvolvida também na dimensão da security e da intelligence e estratégia, do ponto de vista da defesa e segurança, e de certo modo, olhando para as empresas neste momento, realmente o World Economic Forum tem o Risks Interconnected Map. Portanto, e a necessidade das empresas pensarem realmente a corporate security num âmbito alargado, com o mapeamento realmente dos riscos, porque, por exemplo, veio a pandemia, Exato, não houve monitorar, de repente, pronto, fomos a reboque de todo o processo de tomada de exato, decisão da exato. Organização Mundial de Saúde por aí adiante, mas não houve realmente esse mapeamento. E realmente a questão dos riscos e da segurança ligada à governance que a Uhum. professora levantou é uma questão fundamental. Portanto, no fundo, as empresas neste momento enfrentam uma multiplicidade de riscos de diferentes fontes, cibersegurança, saúde, na área Saúde, exato. epidemiológica, climatérica, com instabilidade climatérica, e que podem afetar significativamente as operações da empresa. E se não se monitoriza esses riscos, somos apanhados completamente desprevenidos. É verdade, sim. Sim, senhora. Por- Muito bem. na unidade curricular, por exemplo, este ano, no mestrado de turismo, tenho falado nisso por causa por exemplo, ao nível do turismo, não se pensava na questão muito na questão das ameaças epidemiológicas, não seriam Uhum. tão mapeadas quanto agora, depois do exemplo da Covid-19. Da Covid-19, exatamente. Impacta, impacta brutalmente o setor, portanto, o setor foi fortemente impactado. A professora falou nos rápidos empresários, são empresários estrangeiros ou também nacionais de Não, moçambicanos? são nacionais, são São nacionais nacionais. e infelizmente direcionados aos de origem indiana. Eles são de Hum, origem indiana, mas têm nacionalidade moçambicana. pois, Porque a maior parte da rede comercial em Moçambique está nas mãos dos indianos, a maior parte, hum, né? Então, são, de facto, vítimas dos raptos e cada dia realmente o número vai aumentando. E a sensação que se tem é que parece-me que as medidas que são tomadas pelas autoridades não são suficientes para coibir este tipo de atuação. Então, há realmente esta preocupação pela segurança dos empresários e muitos retraem os seus investimentos, retiram-se. Retirando-se, o efeito imediato é o desemprego, né? pois. Com todas as consequências negativas que conhecemos do desemprego. Portanto, são grandes empresas, são grandes investimentos, portanto, ou também vão a PMEs, a pequenas e médias empresas, São médias, na verdade, vão até o médias. nível médio, mas por causa da sua extensão pelo país fora, né, Hum, acabam tendo um peso significativo. pois, pois. Né? Pois eu calculei que sim. E estão com problemas também com o ISIS, não? Com o Estado Islâmico. Exatamente, na província de Cabo Delgado. E muitos investimentos, portanto, havia há 5 anos atrás, houve anúncio de investimentos muito, muito, muito altos e que realmente eh, fariam uma grande transformação na economia de Moçambique. Mas por causa da prevalência, portanto, da presença do Estado Islâmico em Cabo Delgado, há retração, portanto, há demora na aprovação dos projetos. Os investidores, quer dizer, vão empurrando para ver se a situação de segurança melhora ou não melhora. Há momentos que realmente se consegue controlar, há momentos em que, de facto, as forças de defesa e segurança têm vitórias constantes, mas de repente as coisas mudam portanto, isso cria insegurança nos
dos empresários e cria, portanto, também a nível local, cria uma incerteza, o que é que será, quando é que irão acontecer esses investimentos portanto, não se avança muito, não é? Pois, E é bastante preocupante. A questão de segurança é muito séria mesmo, muito séria. pois, pois. Aliás, em termos globais, basta uma. Neste caso, agora fala-se na cibersegurança também ao nível tem estado a haver uma certa brincadeira, porque dizem que os riscos de cibersegurança e depois dizem atualizações de software, como foi o caso da Microsoft, teve uma disrupção ao nível global, os sistemas não funcionavam, portanto, também a questão no fundo, a área da segurança ao nível internacional é cada vez maior. Portanto, os riscos de segurança Exato. são fundamentais para qualquer empresa. Portanto, De pensar facto, neles. porque depois, porque propagam-se para o resto do mundo, não é? Quer dizer, Exatamente. não se localizam apenas onde acontecem, acabam por produzir efeitos pelo mundo fora, não é? Pois, E e daí, é aliás, uma a agenda questão da que. complexidade, Yeah, tudo interconectado. Está tudo interconectado. E, sim, senhor. hum, e em termos de investimento estrangeiro, portanto, o Moçambique tem estado a captar bastante, não? Algum mesmo Tem, assim. tem captado, mas eu diria tem captado promessas e não realização efetiva de investimentos, né? Quer dizer, todos os dias há conferências. Há 2 dias terminou a conferência do BADE, o Banco Asiático, que é parceiro de Moçambique já há anos. Então fizeram mais uma conferência aqui, apresentaram uma lista de projetos que são financiáveis, etc. Mas nós já estamos habituados a ouvir este tipo de coisa e sabemos que ainda vai levar anos e anos para aprovarem e tornarem efetivos esses projetos. Portanto, não há dúvida que Moçambique está na moda, do ponto de vista de atração de investimentos ou de chamar a atenção ao mundo empresarial estrangeiro das oportunidades de negócios que existem no país. Mas a sua concretização demora muito, leva muito tempo. E, e isso, de certa maneira, também prejudica a planificação interna, quer das empresas, mesmo dos órgãos do Estado, porque confiam em coisas que depois não acontecem. Pois, Isso falta um plano B e C para, de facto, saberem sobreviverem no mundo da incerteza. é verdade, é verdade, é verdade. Mas com o desenvolvimento, de certo modo, dos BRICS, eu não sei, pronto, como o Moçambique tem-se vindo a aproximar, não? Terão havido aproximações mesmo de China, não? Em relação a Moçambique. Sim, não só China, e, professor, eu acho que também deve ter acompanhado que, digamos, a nível dos blocos internacionais, Hum, eu não sei se chamaria de guerra ou de guerra de protagonismo. Por quê? Porque num dado momento nós vemos, agora é a União Europeia com os países africanos. Depois não, agora é a China com os países africanos. E logo a seguir é a Rússia com os países, quer dizer, todos querem, de facto, se aproximar e serem parceiros do continente africano. É a moda dos últimos anos, né? pois, E, bom, do meu ponto de vista, eu acho que provavelmente o que está a faltar em nós, países africanos, é a forma de capitalizar estas aproximações. Até que ponto, de facto, nós podemos tirar maior proveito desta boa vontade destes grandes blocos globais assim que querem realmente cooperar com o continente africano. Não há dúvida também que do lado dos países africanos há uma postura diferente agora, quer dizer, aquela atitude passiva que nós fomos assistindo ao longo destes anos está a mudar, no sentido de que os países africanos também querem se afirmar, né, no mundo dos negócios e mesmo também no mundo político. Mas ainda são, digamos, iniciativas muito modestas, porque a maior parte das pessoas, se calhar, a maior parte dos países, ainda não estão totalmente convencidos da sua capacidade e e do seu potencial realmente de poder dialogar em pé de igualdade com o resto do mundo. pois.
De certo modo, eu sempre achei interessante a questão e de alguns anos para cá, portanto, eu analisava frequentemente em aulas de finanças os perfis, o perfil africano em termos de investimento, inclusive ao nível do crowdfunding, porque era muito interessante, porque o perfil de crowdfunding e de Uhum. crowdsourcing, às vezes em países africanos, era um perfil de crowdfunding muito dedicado a projetos para apoio à comunidade, ou seja, para A, ajudar a a- comunidade. E, assistência social, portanto, apoio exa- social. Exato. Uhum. exatamente, e por exemplo, para os agricultores, teria de acrescentar valor aos stakeholders do país e a uma dinâmica de sustentabilidade dos negócios. E era bastante interessante, portanto, ver o perfil de crowdfunding associado a isso. Portanto, aliás, a Exato. professora falou na questão da sustentabilidade de certo modo, da governance e a ligação entre a governance e, inclusive, os objetivos do milénio, de certo modo, é Uhum. uma questão, seria realmente uma questão relevante as unidades curriculares de governance em cursos de gestão. E realmente é uma Exato. coisa que está em falta. E está em falta ao nível internacional. A professora tem toda a razão. Não tinha pensado muito nisso. De repente, professora, pois é, falta a governance. Olha, foi uma oportunidade para apresentar uma sugestão. Falta a governance, realmente falta. Não porque, de certo modo, falam-se em questões relacionadas com a governance, por exemplo, em unidades curriculares de estratégia, como é o meu caso. Eu falo em questões relacionadas com a governance e falo na governance, mas toda a estratégia é diferente de Uhum. governance. Portanto, a governance Exato. propriamente dita e questões específicas da governance necessitariam de uma unidade curricular especializada, realmente, e Exatamente. interdisciplinar. Exatamente. Inclusive, é a E, dimensão da época. e complementada por uma atividade de pesquisa, professor. Sim, Quer sim, dizer, é sim, sim. preciso realmente fazer estudos para demonstrar por A e mais B que realmente o resultado que se pode ter, não é este aqui. E aí convence mais os tomadores de decisão, não é? Exatamente. Mas as boas práticas de governance fundamentais que a professora referiu, inclusive é a questão da accountability e a ética empresarial, que vai para além da questão legal, portanto, e a questão do direito Sim, aqui é sim, sim. importante, mas e que acaba por ser transversal, interdisciplinar, Exatamente. inclusive é na questão da sustentabilidade, a ética empresarial fundamental, e na relação com a rede de stakeholders, essa ligação que a professora estabeleceu, fundamental aqui. A Muito bom. multiculturalidade, a diversidade, a fonte de inovação. Eu fui tirando notas, fui tirando apontamentos. E nos critérios de seleção das pessoas que vão compor os conselhos de administração, Exatamente, porque realmente é preciso ter a certeza de que a pessoa que está sendo indicada para lá é uma pessoa que vai dar algum contributo positivo e não só marcar presença, né? Isso é exatamente. extremamente importante. E depois a questão central do stakeholder value, da transição Sim, da lógica do shareholder value para a lógica do stakeholder value, criação de valor para exatamente, a rede de stakeholders, que é fundamental. exatamente, exatamente. Muito Temos obrigado. muito assunto. Pois é, temos muito assunto, temos muito assunto, temos muito assunto. É a questão do stakeholder value é fundamental. Exato. E da rede de stakeholders cada vez mais, e daí, aliás, o que se conecta diretamente com a dimensão da complexidade que nós Sim, neste sim, momento, sim, sim, sim. e a questão que a professora referiu, portanto, de certo modo, geopolítica, geoestratégia, tudo se interconecta agora. A economia está cá e a governance é necessária para pensar todas estas dimensões, realmente. Exatamente, exatamente. Então Muito vamos obrigado. continuar a dialogar. Vamos continuando a dialogar. Os contributos da professora têm sido sempre fundamentais todos os anos neste espaço de reflexão, que é um espaço interdisciplinar, e a professora tem sempre contribuído com elementos fundamentais e que eu agradeço, porque neste Yeah. caso foi bastante interessante a questão da governance, Uhum. de pensar que eu não tinha pensado realmente nisso, portanto, na questão da governance na gestão. Eh, Uhum. Porque Como, todos os anos como, nós temos falado, e a professora tem falado na governance, mas este é o primeiro ano em que eu penso assim, pois é, nos cursos de gestão falta lá a cadeira de governance.
Eu não tive governance. Realmente Pois não. temos que atacar essa dimensão, começar a preparar os futuros gestores de empresas ainda no banco de escola, É. porque é a partir de lá que realmente vão começar a familiarizar-se com o que os espera no mercado de trabalho. E penso que eles, saindo da universidade preparados, devidamente preparados, eles estão em melhores condições de dar sugestões, de propor, portanto, as tais inovações de que eu falava, que poderão ser úteis no desempenho da empresa, não? Sim. Porque é isso que realmente está a fazer falta. Pois, e de certo modo pensar em termos de determinados padrões somente de compliance, ou seja, cumprir com determinados padrões, não Uhum. é insuficiente. Portanto, de certo modo, a questão tem de se pensar na questão da ética empresarial de um modo mais estrutural. Mais E a, ques- estruturado, exatamente. Sim, e a senhora. questão, no fundo, o contributo da ética empresarial para a criação de stakeholder value acaba por ser fundamental. Acaba por Muito, ser muito fundamental. importante. Sim, Acaba por ser senhora. fundamental. Um argumento central. É uma, foi bastante interessante, muito interessante em termos de contributo, professora. Eu agradeço muito o Eu é que contributo. agradeço porque eu é que agradeço porque com estas intervenções obriga-me a pensar, E a obriga-me mim realmente também. a. E a mim E também. E a mim também fez aqui uma ligação entre a dimensão da corporate security, da ética empresarial, da governance, da questão de criação de stakeholder value, da rede de stakeholders, da multiculturalidade, que de certo modo remete para a dimensão de até que ponto é que os processos de governance e as uhum, especificidades de governance e com diferentes culturas, portanto, pode haver diferentes estilos de governance, contribuem exato, também para a inovação ao nível dos processos de gestão e de de pensamento gestão, estratégico e de pensamento exatamente. estratégico. Sobretudo nos processos de tomada de decisão, isso é extremamente importante, né? Exatamente, Porque as decisões têm que ser tomadas baseadas em fatos concretos, baseados realmente em algo que seja palpável e que vai ter algum impacto no funcionamento da empresa. exatamente, exatamente. E, por acaso, é uma coisa interessante a propósito dos processos de tomada de decisão, que eu costumo, para além, pronto, eu vejo cinema de diferentes países e eu Uhum, vi algum cinema africano. E o cinema africano acho muito interessante um aspecto que, em que em diferentes pontos da narrativa eles uhum, juntam-se, as pessoas juntam-se para conversarem e para uhum, refletirem acerca daquilo que está a acontecer nesse processo de sim, decisão, um processo coletivo de reflexão e que uhum, influencia depois o processo de tomada de decisão dos personagens. E esse estilo de processo decisional colaborativo é uma dimensão bastante interessante, uma reflexão em grupo, em uhum, momentos críticos. E muitas vezes, portanto, um estilo de decisão em que eu é que sei e vou determinar versus um estilo de envolvimento dos stakeholders, exato. eh, é uma cultura de governance interessante, portanto, e Uhum, relevante aqui. por exemplo, só deixa-me dar um contributo. Ah, tem-se constatado, por exemplo, que a partir do momento em que há uma adoção de existência de um conselho de administração nas empresas, portanto, a maior parte das empresas, todas elas têm um conselho de administração. E todos batem palma, até que enfim, já tem um órgão coletivo. Só que muitas das vezes, o que é que acontece? Nas reuniões coletivas, portanto, do conselho de administração, só há uma única voz a falar. É uma Uhum. única voz que dá ideias, que propõe, que toma decisões, e os outros só batem palma, sim, estou de acordo, estou de acordo. E, portanto, a participação é apenas presencial e não em termos efetivos, né, de Sim, sim, sim. geração de ideias, de sugestões para a tomada de decisão sobre um determinado problema. Existe esse tipo de atuação em que realmente o presidente do conselho de administração é o único que fala do princípio ao fim.
e depois saem todos felizes de que realmente Correu muito bem, as problemas da empresa. correu muito bem. São reuniões que correm sempre muito bem. Mas é interessante a questão da necessidade de se pensar no grupo, a necessidade de se pensar na rede, e em rede, em termos de colaborativos nos processos decisionais. E realmente a multiculturalidade é uma fonte de inovação ao nível dos próprios processos decisionais, dos próprios Sim, processos de sim, sim. governance e de gestão, que acaba por influenciar toda a organização, todo o modo de Exatamente, organização. Muito exatamente. obrigado, professora. Isto foi um momento de reflexão bastante interessante e que Muito obrigada. uma boa Fico síntese, satisfeita uma em grande saber síntese que aqui. contribuí com alguma coisa útil. Oh, professor, é sempre um prazer ouvi-la e a sua partilha da sua sabedoria de vida e de experiência profissional e de pensamento também científico. E tem Sim, senhora. sido sempre um contributo muito interessante para estas conferências e para este espaço de reflexão que o que estas conferências têm anualmente visam ser. E eu Exato. agradeço-lhe muito o tempo e os momentos partilhados aqui e que a professora partilha comigo e com o público que está E a com assistir. exatamente. E muito obrigado, professora. Sim, Muito senhora. obrigado. Obrigado. Yeah. E Portanto, o votos de vídeo, bom trabalho. igualmente, 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 igualmente. Muito Uh, o, obrigada. o vídeo vai ficar disponível hoje, portanto, no YouTube. E depois será partilhado nas redes sociais, portanto, nas principais redes, e depois também enviado para os diferentes participantes. Eu volto a agradecer à professora Yolanda, a sua presença aqui e a sua partilha de conhecimento e de sabedoria, e agradeço-lhe muito. E ficamos por hoje e obrigado. E o resto, bom dia. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Muito obrigado.